Olá, chegamos no terceiro capítulo do livro Nefesh Haim. E agora podemos então responder a nossa pergunta do primeiro capítulo. O que significa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? A gente viu no segundo capítulo que Deus chama Elohim. Elohim significa que Deus é o verdadeiro dono de todas as forças que existem no mundo. E agora então no terceiro capítulo ele vai juntar a pergunta do primeiro capítulo com esse conceito do segundo e poder responder a nossa pergunta. Mas antes de responder, dá uma curtida no vídeo, compartilha com os amigos e vamos então continuar o capítulo. Ele vai falar o seguinte: então, Deus criou o homem, e da mesma forma que Deus ele é o dono de todas as dezenas e milhares e bilhares de forças que ele criou no mundo, infinitas, né, quase, todas essas forças, e esse é o ponto importante, talvez mais importante de toda a primeira parte do livro, foi entregue nas mãos do ser humano. Então, todas as forças que Deus criou e botou no mundo, no final, foi entregue ao ser humano. Como assim? Ele vai explicar que através da forma que a gente controla essas forças, através de cada detalhe do nosso comportamento, dos nossos atos, das nossas falas, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, tanto para o bem quanto para o mal, a gente pode interferir em toda a existência, em tudo que Deus criou. Então, ele vem explicar que através dos atos, das falas, dos pensamentos e dos comportamentos bons que a gente faz, a gente consegue manter e dar força para toda a existência, aqui no conceito de Kabbalah, para todos os mundos espirituais. A gente consegue acrescentar luz e santidade em todos os mundos que Deus criou, ou seja, em toda a existência. Como está escrito em Isaías, capítulo 51, versículo 16. Ve'asim dvarai beficha limtu hashamayim ve'lisod haaretz. Deus está falando para o ser humano: eu pus minhas palavras na sua boca, que é a Torá, no caso, com o objetivo de limtu hashamayim, de você plantar os céus e dar fundamento à terra. Ou seja, quer dizer o seguinte, que através da sua boca, com as palavras que eu te dei, você consegue manter a existência dos céus e da terra. Também tem outro lugar que os sábios dizem que o ser humano é chamado de construtores, que nós somos os construtores de Deus, que nós mantemos então o mundo que Deus criou. E aí ele vem falar, e o contrário é o mesmo. Se a gente usa nossos atos, nossos comportamentos, nossa fala e até pensamento para coisas ruins, a gente está diminuindo a força dos mundos, está destruindo os mundos, tirando a santidade e a bondade e a luz que existe no mundo. Também está escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 17. Deus está falando que a minha destruição de vocês saiu. Ou seja, existe alguma coisa ruim no mundo, que parece, Deus destruiu o mundo. Na verdade, saiu de você, dos seus atos ruins, ser humano. Então, o ser humano ele consegue escurecer, enfraquecer a luz e a santidade que existe no mundo. No final das contas, o que o Nefesh Haim quer dizer? Que quando o versículo em Bereshit, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, vem dizer: Vaivra Elohim et Adam betzalmo betzel Elohim bara oto, que criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Elohim, de Deus, criou, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o dono de todas as forças verdadeiras, que é Deus, que criou todos os mundos e constantemente mantém esses mundos, toda a existência existindo, ele organiza tudo, mas pela vontade dele, ele escolheu dar o controle dessas forças todas na mão do ser humano. E através do comportamento e dos atos, do pensamento e das falas do ser humano, a gente pode abrir ou fechar todas as dezenas e bilhares de forças que existem em todos os mundos. E através de cada detalhe do nosso comportamento, a todo momento, um instante, a gente pode decidir se a existência vai receber mais luz ou vai se escurecer. Deus nos livre, né? Então é como se fosse
que embora Deus seja o verdadeiro dono de todas as forças, depois que o ser humano foi criado, é como se fosse que o ser humano é o dono de todas as forças que existem no mundo. E essa é a semelhança que existe entre o ser humano e Deus. Quando Deus fala que criou o ser humano, então, a imagem e semelhança dele, quer dizer que da mesma forma ele é o dono de todas as forças, nessa existência que Deus criou, essas forças todas foram entregues na mão do ser humano, que ele consegue, e o controle é através do comportamento do ser humano. Como está escrito aqui num Midrash, que vem dizer o seguinte, que se o povo de Israel está fazendo atos bons, é como se fosse que ele dá força para todos os mundos. E se ele faz atos ruins, ele está enfraquecendo a força de todos os mundos, inclusive os mundos espirituais. Também está escrito no Zohar que o pecado do ser humano cria como se fosse um defeito lá em cima, nos mundos espirituais. Então aqui, no terceiro capítulo, a gente consegue entender a grande pergunta que existe. Qual a imagem, qual a semelhança do ser humano com Deus? E a gente explicou que nós controlamos todas as forças que existem no mundo. Gostaram? Querem, então me ajuda, me dá força e visibilidade também aí no YouTube. Então, compartilha com os amigos. Não se esquece, muito importante curtir o vídeo. E se não está inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos vídeos. Muito obrigado mais uma vez.